Você já imaginou acordar amanhã e descobrir que por baixo das pirâmides do Egito existe uma cidade inteira escondida a quilômetros de profundidade? Não uma ou duas salas secretas, mas uma estrutura colossal, com níveis, túneis, formações cilíndricas e um tamanho capaz de superar qualquer coisa que a humanidade já construiu. Parece roteiro de filme, mas foi exatamente isso que um grupo de pesquisadores afirmou ter encontrado. Hoje, a gente vai mergulhar nessa história que explodiu na internet e deixou o mundo dividido entre fascínio e desconfiança. Existe mesmo uma cidade subterrânea abaixo das pirâmides? Ou estamos diante de mais uma teoria que mistura ciência, mistério e imaginação? Respira fundo, porque o que você vai ouvir agora é, no mínimo, intrigante. Recentemente, equipes de pesquisadores da Itália e da Escócia anunciaram algo que, se for comprovado, pode reescrever parte da história antiga. Segundo eles, abaixo da região das pirâmides de Gizé foi identificada uma estrutura gigantesca que se estenderia por quase 2.000 metros de profundidade. 2.000 metros. Para você ter uma ideia, isso é muito além da altura das próprias pirâmides. Estamos falando de algo que estaria escondido sob a terra, invisível aos nossos olhos, mas potencialmente maior do que qualquer monumento já construído na superfície. Os pesquisadores responsáveis divulgaram os resultados em uma conferência, apresentando imagens tridimensionais que mostram 5 estruturas idênticas próximas à base da pirâmide. Cada uma dessas estruturas teria 5 níveis, como se fossem andares empilhados, e abaixo delas teriam sido identificadas 8 formações cilíndricas profundas, semelhantes a poços, com caminhos internos em espiral. Segundo o estudo, apenas essas formações cilíndricas alcançariam cerca de 600 metros de profundidade. Agora pensa comigo, por que existiria algo assim ali? Qual seria o propósito? Tumbas faraônicas não exigem esse tipo de arquitetura subterrânea complexa. Então, se isso for real, estamos falando de algo muito além da função tradicional atribuída às pirâmides. E é aqui que as teorias começam. Os autores do estudo sugerem que essas estruturas poderiam funcionar como uma espécie de câmara de ressonância gigantesca. A ideia seria que câmaras internas poderiam ser preenchidas com água, criando vibrações específicas. Vibrações para quê? Aí entram hipóteses que vão desde rituais religiosos até experimentos envolvendo energia e frequência. Alguns chegam a relacionar essas possíveis estruturas com conceitos antigos de energia da Terra. Outros conectam com teorias mais ousadas, envolvendo tecnologias perdidas ou até influências extraterrestres. Mas antes de deixar a imaginação correr solta, precisamos entender como essa descoberta foi feita. O grupo afirma ter utilizado uma técnica chamada tomografia de radar de abertura sintética, conhecida como SAR. Em termos simples, é um método avançado de imageamento que utiliza sinais de radar enviados por satélites em órbita. Esses sinais, combinados com dados sísmicos, permitem criar modelos tridimensionais do subsolo. Ou seja, ninguém cavou nada. Nenhuma escavação foi feita. Tudo foi identificado por meio de análise remota e processamento computacional. E é justamente aqui que começam as dúvidas. A tecnologia utilizada, segundo críticos, ainda é considerada experimental. Alguns especialistas questionam se esse tipo de radar seria realmente capaz de penetrar a quilômetros de profundidade com precisão suficiente para identificar estruturas tão específicas. Um pesquisador da Universidade de Denver declarou que é plausível que existam pequenos vazios ou câmaras sob as pirâmides, o que não seria novidade, mas afirmar a existência de uma gigantesca cidade seria, nas palavras dele, um exagero. E isso levanta uma questão fundamental. O estudo ainda não passou por revisão científica independente.
Na ciência, uma descoberta só ganha credibilidade real quando outros pesquisadores conseguem replicar o experimento e chegar aos mesmos resultados. Até o momento, isso não aconteceu. Então, nós estamos diante de 3 possibilidades. Primeira, a descoberta é real, mas ainda precisa de validação. Segunda, os dados foram mal interpretados e o que aparece como estruturas pode ser apenas formações geológicas naturais. Terceira, houve algum tipo de erro técnico nos equipamentos ou na modelagem. E tem ainda quem vá além, sugerindo que, se algo realmente extraordinário for confirmado, pode haver resistência em divulgar amplamente. Mas vamos manter os pés no chão. A ideia de cidades subterrâneas não é absurda. Ao longo da história, diversas civilizações construíram espaços abaixo da terra. Em várias regiões do mundo, já foram encontradas cidades subterrâneas usadas como refúgio em períodos de perseguição religiosa ou conflito. No próprio Egito e regiões próximas, há registros históricos de comunidades que buscaram abrigo sob a terra em épocas turbulentas. Escavações já revelaram corredores, câmaras e até complexos inteiros escondidos. A diferença é que essas estruturas conhecidas não chegam nem perto das proporções descritas nesse novo estudo. E aí entra outro ponto interessante. Mesmo sem essa suposta cidade gigantesca, as pirâmides já são envoltas em mistério suficiente para alimentar teorias há séculos. Como uma civilização antiga conseguiu erguer estruturas tão monumentais com a tecnologia disponível na época? Como blocos de várias toneladas foram transportados e encaixados com tanta precisão? Existem câmaras internas nas pirâmides que ainda não foram totalmente exploradas. Alguns escaneamentos modernos já identificaram espaços vazios cujo propósito permanece desconhecido. Então, quando surge uma notícia dizendo que pode haver algo ainda maior escondido abaixo delas, é natural que o mundo inteiro pare para prestar atenção. Mas também é natural que a comunidade científica reaja com cautela. Porque a história está cheia de descobertas anunciadas com entusiasmo que depois se mostraram interpretações equivocadas. Ao mesmo tempo, também está cheia de ideias inicialmente ridicularizadas, que anos depois se provaram verdadeiras. E é esse equilíbrio entre ceticismo e curiosidade que torna essa história tão fascinante. Agora eu te faço uma pergunta. Se realmente existir algo gigantesco ali embaixo, por que nunca escavaram? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. A região das pirâmides é um patrimônio histórico protegido. Intervenções invasivas são extremamente limitadas. Não se pode simplesmente começar a perfurar o solo em busca de confirmação. Qualquer ação precisa de autorização rigorosa, estudos de impacto e justificativas sólidas. Ou seja, mesmo que existam indícios fortes, comprovar fisicamente pode levar anos, talvez décadas. Enquanto isso, as teorias continuam crescendo. Há quem diga que as pirâmides funcionavam como antenas gigantescas. Outros defendem que eram dispositivos energéticos. Alguns relacionam o posicionamento das 3 principais pirâmides com a constelação de Órion, sugerindo um alinhamento intencional carregado de simbolismo. Existe até quem associa a estrutura interna a conceitos semelhantes aos experimentos de Nikola Tesla sobre transmissão de energia sem fio. E quando uma nova descoberta surge, todas essas teorias voltam com força total. Mas aqui vai um ponto essencial. Até agora, não há confirmação científica independente de que essa cidade subterrânea exista. Isso não significa que seja impossível. Significa apenas que ainda não foi comprovado. E talvez essa seja a parte mais interessante de toda essa história. Nós ainda não sabemos. Vivemos numa época em que informações circulam em segundos. Uma conferência acontece, imagens são divulgadas
E em poucas horas, milhões de pessoas já estão debatendo, criando hipóteses, defendendo ou atacando a ideia. Mas ciência leva tempo. Exige repetição, verificação, revisão. Se outros grupos de pesquisa aplicarem métodos semelhantes e encontrarem as mesmas estruturas, a conversa muda completamente. Se, ao contrário, novos estudos não confirmarem nada, essa teoria provavelmente será arquivada como mais uma interpretação ousada. Até lá, o mistério permanece. E talvez o maior fascínio das pirâmides esteja justamente nisso. Elas continuam desafiando nossa compreensão. Mesmo depois de milhares de anos, ainda levantam perguntas, ainda despertam teorias, ainda nos fazem olhar para elas e pensar: será que sabemos mesmo tudo sobre o passado? Ou será que estamos apenas arranhando a superfície? Se existe uma cidade abaixo das pirâmides, ela pode representar uma descoberta histórica sem precedentes. Se não existe, ainda assim, aprendemos algo valioso sobre como funcionam os processos científicos e como devemos lidar com informações extraordinárias. Porque afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E enquanto essas evidências não chegam, o melhor que podemos fazer é observar, questionar e manter a mente aberta, mas também crítica. Agora eu quero saber de você. Você acha que pode existir algo gigantesco escondido sob as pirâmides? Acredita que essa descoberta pode ser real ou acha que estamos diante de mais uma teoria exagerada que ganhou força na internet? Escreve aqui nos comentários o que você pensa. Vamos transformar essa discussão num verdadeiro debate. Se você gosta de mistérios históricos, teorias intrigantes e assuntos que fazem a gente repensar o que acredita saber sobre o mundo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque a verdade é uma só. Independente de existir ou não uma cidade subterrânea ali embaixo, as pirâmides continuam sendo um dos maiores enigmas da humanidade. E talvez seja exatamente isso que as torna tão poderosas. Nos vemos no próximo vídeo.